entrevistas com os pré-candidatos ou possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza do ano que vem. Já passaram aqui pelos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza o prefeito Sarto, o deputado Evandro Leitão, capitão Wagner, Carmelo Neto, que não é mais pré-candidato, agora é o presidente do PL aqui no estado, Guilherme Sampaio, Luiziane Lins, esses nomes já estiveram aqui para falar de suas propostas, das polêmicas envolvendo os seus partidos, e hoje estamos recebendo aqui professor, deputado, vereador, nome histórico do PT aqui na cidade, professor Arthur, eu chamo de professor, pela tradição, professor Arthur Bruno, muito obrigado por estar aqui hoje, é um prazer conversar com o senhor pela primeira vez vindo aqui no estúdio, tudo bem? Tudo bem, Tiago, prazer muito grande estar com você e todos que acompanham a Jovem Pan News, muito bom estar com vocês. Professor, então vou começar perguntando o seguinte, o que o motivou a colocar o seu nome como pré-candidato, um dos pré-candidatos do PT, à Prefeitura de Fortaleza? O que foi que motivou o senhor? O senhor vinha de uma Secretaria de Meio Ambiente, muito bem sucedido, com boa aprovação, e agora disponibilizou o seu nome, e especialmente essa pergunta, em meio a vários nomes que o partido está lançando, né, dentro, internamente. O que foi que lhe motivou? Bom, Tiago, primeiro dizer que eu sou professor, né? Estive deputado, estou exercendo a função de assessor de assuntos municipais, mas a minha profissão mesmo é o magistério. Sou professor há 45 anos, continuo dando aula, dou uma aula por semana, né? Não tenho muito tempo, mas nunca deixei de dar aula. Eu tive 7 mandatos, você acompanhou, Tiago. Fui vereador de Fortaleza, fui deputado estadual, fui deputado federal, sempre com grandes votações, né? Em alguns momentos sendo o mais votado em Fortaleza, e eu assumi, nos últimos anos, uma função importante, que foi ser secretário de Meio Ambiente do governo Camilo Santana. Passei 8 anos acompanhando o governador Camilo Santana, ele fez um belíssimo trabalho em todas as áreas e na área ambiental também. E quando o governador Elmano assumiu o governo, ele me convidou para ser assessor de assuntos municipais, fazer esse elo entre o Estado e as prefeituras, não é? Então, logo no começo, quando ele me convidou, ele me fez a pergunta: Bruno, você vai ser candidato ainda a deputado? Eu disse: não, governador. Me realizei muito no Legislativo, no Parlamento, aprendi muito, mas eu realmente me realizei mais no Executivo, né? E aí ele perguntou: mas você pretende algum dia ser candidato na área metropolitana, a prefeito? Eu disse: não, governador, não. Só tem uma possibilidade de eu ser candidato a prefeito, é se for prefeito de Fortaleza, porque é a minha cidade. Eu, há 35 anos, exerço funções públicas em Fortaleza, né? 45 anos como professor, eu amo essa cidade, sou apaixonado por Fortaleza, já escrevi um livro sobre a história de Fortaleza, junto com o meu amigo Ayrton de Farias. Então, se eu puder contribuir, se eu puder ser o nome do Partido dos Trabalhadores para discutir com os demais partidos, o meu nome está à disposição. Então, quando ele deu uma primeira entrevista sobre os pré-candidatos, ele se lembrou disso, citou, né? E aí nós estamos aqui mantendo o nosso nome. Estou preparado para isso, não é? Como eu disse, conheço a cidade, conheço 121 bairros de Fortaleza, não é? Todo o seu litoral, seus 34 quilômetros de litoral, conheço bem, não é? A gestão, não é? Porque estou há muito tempo ou como parlamentar e nos últimos anos no Poder Executivo, e me coloco à disposição. Se o partido achar que o meu nome é o nome que mais agregue, que mais some dentro do PT e também fora do PT, com os demais partidos, estou à disposição. Arthur Bruno, conversando conosco aqui sobre sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, professor, vou chamar de professor. Tá Prefiro. Professor Bruno, existem alguns nomes dentro do PT. A deputada Luiziane esteve aqui. Ela falou o seguinte: eu perguntei, por que a senhora quer ser candidata? Já foi 2 vezes. Tem outros nomes chegando. O Evandro Leitão não era ainda do PT. Ela respondeu o seguinte: bom, nos momentos difíceis do PT, 2016, 2020, eu estava lá. Então, não seria justo, agora que tem o presidente e o governador, não ser eu. A minha pergunta é mais política, né, professor? Como é que vai ser solucionada essa questão dentro do partido, com a chegada de um nome importante como é Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, muito próximo de Camilo Santana? O partido, isso não causaria um problema dentro do partido, tantos nomes fortes disputando, o seu nome também, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar também, que já passou por aqui? Tiago, esse é um excelente problema, né? Olha que problema bom. Nós temos aí 5 nomes testados nas urnas, 5 nomes conhecidos, 5 nomes que têm aí um trabalho já realizado
no município de Fortaleza, então é um belíssimo problema. E tenho certeza que os nossos principais líderes, o nosso ministro Camilo Santana, que foi governador durante 8 anos, com aceitação formidável, com uma grande liderança, o nosso governador Eumano de Freitas, né, vem fazendo um belo governo, apenas com 1 ano, já mostrou a que veio. Então, esses 2 líderes, temos também o deputado José Guimarães, que é o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, os demais deputados federais. Então, eu creio que isso não será problema. O nome que mais agregar, o nome que mais somar, com certeza, precisamos ouvir os demais partidos, até porque também, Tiago, pode ser que os partidos aliados tenham nomes também. Hoje nós temos 10 partidos em torno da defesa do governo Eumano de Freitas, participando do nosso governo, e que deverão estar juntos também para a Prefeitura de Fortaleza. Então, o nome que mais somar será o nome escolhido. Os nossos líderes, né, vão mediar, vão fazer toda essa mediação. Tenho certeza que a direção nacional do PT, o próprio presidente Lula, ele quer agregar todo mundo, né, todos os partidos que estão em torno da defesa do seu governo e da defesa do governo Eumano de Freitas. Ontem o governador falou aqui, eu fiz essa mesma pergunta, né? Ele disse que não descarta, inclusive, o nome de outro partido, né? O senhor também vai nessa linha, claro, dos partidos aliados, né? O senhor também vai nessa linha? O PT apresentou 5 nomes. Né? Nós temos 10 partidos aí que estão se alinhando. Então, é natural que os partidos também apresentem seus nomes. Né? Então, acho que é possível sim. Né? É claro que é mais provável, pela força do PT, as pesquisas mostram que o PT é o partido mais popular em Fortaleza. Tem também setores que rejeitam o PT. Então, nós temos que analisar, primeiro pesquisar. Né? Hoje nós temos como pesquisar qual é o perfil que Fortaleza está precisando. Né? Quais são os aspectos positivos e negativos de cada candidato. Todos nós temos virtudes e defeitos, né? Mas se outros partidos também apresentarem nomes, esses nomes também precisam ser analisados. Claro, como eu disse, o mais provável que o nome seja do PT, pela força que tem o PT, pela liderança do nosso governador Eumano de Freitas, pela liderança de Camilo Santana, do Lula, não é mais provável. Mas não é impossível que os outros partidos apresentem também nomes e eles têm que ser obrigatoriamente avaliados por todos os partidos. O senhor falou em rejeição, né? Alguns nomes têm uma certa rejeição, até por serem mais conhecidos. Quanto mais conhecido, você tem mais, é possível ter mais rejeição e possível também ter mais aprovação. Nos últimos, eu acompanho política, deixa eu ver aqui, há uns 30, 35 anos. Eu só tenho essa cara de garotão, viu? Mas eu vi uma progressão de vários partidos, né? O PT conseguiu moderar um pouco sua imagem, mas ainda alguns nomes se mantém, eu vou chamar aqui de raiz, no sentido até da imagem, né? O senhor se considera o que podemos chamar de uma ala mais moderada dentro do partido? Bom, primeiro, eu me orgulho muito de ser do Partido dos Trabalhadores. Por sinal, dos 5 pré-candidatos, eu sou o mais antigo. Eu comecei a militar do PT em 86. Em 87 eu me filiei. Então já são aí 35 anos de Partido dos Trabalhadores. Meu primeiro e único partido. Todos os meus mandatos, já vivenciei muitas crises, muitas dificuldades, né? Mas sempre estive no PT. Né? Então, eu creio que todos os candidatos têm que ser avaliados, os pré-candidatos têm que ser avaliados por pesquisas. Né? E aí nós vamos ver quais são aqueles que podem crescer mais, aqueles que têm uma rejeição muito grande, porque às vezes numa eleição, já tivemos isso em várias eleições, um candidato começa muito forte, mas pela sua rejeição alta, né, lá na frente alguém o ultrapassa. Então, a gente sempre tem que buscar um candidato que tenha uma pequena rejeição. Isso, às vezes, é mais importante do que uma grande aceitação no início da campanha. Quem diria que Eumano de Freitas fosse seu candidato a governador e ganhar no primeiro turno? Quem diria que em 2014, o candidato daquela coligação, não é, naquela época liderada pelo Cid Gomes, fosse o Camilo Santana? Muitos apostavam em outros nomes. Então, é preciso fazer, primeiro, uma pesquisa, é preciso ver qual é o nome que mais agrega. A pesquisa ela não pode ser um instrumento de decisão, mas é um momento, um instrumento de aferição, de avaliação. Os partidos é que têm que decidir politicamente qual é o nome que mais agrega, qual é o nome que mais soma. Não é? É isso que nós temos que avaliar e, evidentemente, esse nome tem que ter popularidade, tem que ter aceitação na população. Vamos falar um pouco sobre os problemas da cidade, professor. O senhor considera, o senhor trabalhou muito tempo na área ambiental, mas certamente tem experiência e conhecimento dos problemas da cidade. É claro que não é um problema dos municípios, a segurança pública, mas o município pode, de alguma forma, contribuir com a redução da criminalidade.
Este é um dos problemas principais a serem enfrentados pelos governantes de modo geral e também é uma preocupação sua, a insegurança ou a sensação de insegurança que as pessoas vivem nas cidades? Eu diria que nós temos vários grandes problemas em Fortaleza, né? Alguns penso que estarão mais fortes nesse processo de debate e de campanha eleitoral. A questão da segurança pública sempre será um problema sério, que não é só no Ceará, no Brasil inteiro, né? O problema da segurança, claro, que a responsabilidade maior é do governo do estado, mas é também das prefeituras, podem também ajudar numa parceria com o governo do estado, é também do governo federal. Então, a gente tem que estar unido aí, tanto ao governo federal como ao governo estadual. Eu me lembro que quando o governador era Camilo Santana, nós criamos um programa Juntos por Fortaleza. Ações do governo do estado junto com a prefeitura, e nós fizemos muita coisa. Boa parte das grandes obras, das grandes ações dos últimos anos, foi graças a essa parceria entre Camilo Santana e o prefeito anterior. Então, é isso que nós precisamos repetir. Então, segurança pública começa com a iluminação. Cabe à prefeitura iluminar a cidade. Isso é função da prefeitura. E iluminação, isso é fundamental para a segurança pública. A Guarda Municipal pode ser parceira da Polícia Militar, né, que é a grande responsável por aquela polícia mais ostensiva, mas é preciso fortalecer também a Polícia Civil, e é isso que o governador Eumano de Freitas está fazendo. A saúde, né, eu tenho andado pela periferia, as pessoas reclamando, falta remédio, falta médico nos postos de saúde, isso não pode acontecer, não é preciso resolver isso. Né? A questão da geração de emprego e renda, preciso que o governo faça uma grande parceria com os empreendedores, não é? Com os setores empresariais da cidade, para gerar emprego e renda, porque o povo precisa de emprego e renda. Não é? Claro que precisa também de assistência social. Está aí esse grande programa do governador Eumano de Freitas, que é o Ceará Sem Fome. Esse grande programa que é o mutirão das cirurgias eletivas. Não é? As pessoas estão aí, as famílias, esperando fazer cirurgias, e nós começamos o governo com 68 mil na fila, já estamos com 17 mil. Né? E agora vamos aumentar mais ainda esse atendimento nos hospitais. Mas isso se faz entre uma parceria entre o governo do estado, a Prefeitura de Fortaleza e o governo federal. Né? E também a questão ambiental. A questão ambiental hoje é uma das questões mais importantes. Cadê o dinheiro da taxa do lixo? Foi criada uma taxa, a população reclamou, e eu esperava que o prefeito fizesse uma grande campanha na cidade, uma grande parceria, né, para que efetivamente a gente pudesse resolver esse problema. A cidade está suja, a cidade está imunda, principalmente na periferia e vários bairros de Fortaleza. Então eu esperava que essa taxa do lixo fosse utilizada para isso. É preciso, Tiago, que o prefeito seja um grande líder. Prefeito é para liderar, fazer grandes campanhas. Vamos plantar árvores na cidade, vamos fazer um mutirão, todo mundo plantando árvore, com a parceria, com a assessoria da prefeitura. Ok? A cidade já está acostumada a plantar árvore, vamos continuar plantando. Agora, vamos fazer uma grande campanha pela cidade limpa, envolvendo os sindicatos, as associações de moradores, as federações de empresários. Então, eu não vejo isso na cidade. O prefeito não lidera. E é lamentável, porque ele, sobretudo, né, é a principal liderança da cidade. É isso que a cidade está precisando, de um líder para estimular, para ir na frente, para estar com as associações, com as entidades, tanto de empregados como de empregadores, fazendo grandes campanhas em benefício da qualidade de vida do nosso povo. Muitos ouvintes sempre reclamam aqui, professor Bruno, sobre o governo, de modo geral, o poder público, atrapalhar a vida do cidadão. Digo em questões burocráticas, muitas vezes em taxas, como é o caso da taxa do lixo. E sempre, aí eu comecei a fazer a pergunta a todos os pré-candidatos que aqui vieram, vou fazer para o senhor também. Em relação à taxa do lixo, qual seria a sua atitude caso eleito prefeito de Fortaleza, e também em relação à taxa do alvará de funcionamento das empresas. Qual é a sua postura sobre esses dois temas? E vou aproveitar a pergunta do ouvinte aqui, ele pergunta, o Jorge Fontinelli, como política de combate às drogas na cidade, o senhor aprovaria a cobrança de um exame toxicológico em concurso público para professores e outras áreas também de concurso público na cidade? Essas três questões, taxa do lixo, alvará e exame toxicológico. Bom, primeiro, em relação à questão das drogas, total combate ao tráfico, aos traficantes. E aí isso depende do governo estadual, do governo federal, não é? E a prefeitura tem que agir fortemente ao lado desses entes. Fortemente. Não pode
passar a mão na cabeça de traficante. Agora, as pessoas que estão envolvidas com tóxico, pessoas que se envolveram, elas precisam de tratamento. Essas pessoas precisam de tratamento, saúde, não é? Nós temos que fazer um combate muito forte a um problema sério, né, que é as doenças mentais, as doenças psicológicas. Os CAPs têm que ser mais atuantes, têm que estar espalhados pela cidade, não é? Não adianta só o posto de saúde fazer aquele atendimento cotidiano. As pessoas estão com muitos problemas. As pessoas estão com problemas das suas famílias, no seu trabalho, na sua escola, e essas pessoas precisam ser atendidas. Então, a saúde mental hoje ela é fundamental. Segundo, essa questão da taxa do lixo, é evidente que ela tem que ser discutida com os partidos aliados, para que se tome uma posição. O que eu acho pior é se cobrar a taxa do lixo e não se tirar o lixo da cidade. O lixo continua na cidade, está se espalhando pela cidade. Então, não adiantou essa taxa do lixo. É muito dinheiro, são milhões e milhões arrecadados e isso não está sendo utilizado em benefício da população, porque teria que se fazer uma grande campanha de educação ambiental nas escolas, nas fábricas, nas lojas, não é? Nas associações, nas entidades. É possível, sim, alguns países conseguiram melhorar a qualidade de vida ambiental a partir de conscientização, a partir de mobilização e engajamento, a partir do exemplo que o próprio órgão tem que dar. Lançamos, na época do governo Camilo Santana, um programa muito interessante, que era a coleta seletiva solidária. Não é? Fizemos um trabalho com os catadores, né? Criamos um programa, não é? O auxílio catador. Hoje eles recebem 1/4 de salário mínimo para contribuir, para aumentar, não é? O seu ganho no lixo, no resíduo seletivo, né? Na coleta seletiva. E todos os órgãos estaduais são obrigados a fazer, não é, uma campanha e os servidores têm que participar e tem que haver a coleta seletiva dos órgãos públicos. Não tem que começar pelos órgãos públicos para dar o exemplo para a população. Não é? Finalmente, essa questão hoje da segurança pública, como eu acabei de registrar, ela é, sobretudo, uma obrigação do Estado. A gente sabe disso. É da Polícia Civil, é da Polícia Militar. Hoje nós temos um órgão de inteligência. A polícia ela tem que ser ostensiva, forte, né, com a presença de policiais naqueles locais, sobretudo, onde há mais crimes, mas é preciso usar a inteligência. E a gente sabe que o governador Elmano está investindo muito aí na inteligência, junto também em parceria com a Polícia Federal. Então, se combate essa questão do tóxico, se combate a questão da droga, punindo aqueles traficantes e cuidando dessas pessoas doentes, né? As pessoas que, lamentavelmente, estão no vício, precisam de saúde, de atendimento do poder público. E o alvará de funcionamento das empresas foi uma polêmica no tempo do prefeito Roberto Cláudio, né? De anualmente os empresários terem que passar por um procedimento de não mudou de ramo, não mudou de setor e tem que fazer o alvará também. Qual a sua avaliação? Tiago, quanto menos burocracia, melhor. Os melhores exemplos hoje no mundo inteiro é que você tem que cobrar menos imposto, ele tem que ser menor e a arrecadação acaba sendo maior. Porque se as pessoas têm taxas e impostos menores, elas vão pagar, né? E isso acaba aumentando a arrecadação. E, sobretudo, as pessoas pagam quando elas veem as obras, as ações acontecendo, né? Elas participam da gestão. Então, lamentavelmente, o que nós temos hoje em Fortaleza é uma prefeitura que não se relaciona com a sociedade. Você citou muito bem, esse alvará, ele começou a ser cobrado sem discussão com a sociedade, com os empreendedores, com os empresários, com aquelas pessoas que tinham que efetivamente pagar. Então, as pessoas foram pegas de surpresa, lamentavelmente. Qualquer questão como essa, ela tem que ser discutida com a sociedade, porque as pessoas só vão participar se discutirem, se sentirem dentro daquele processo, daquele projeto. Então, lamentavelmente, isso foi feito. Se está aumentando taxa, é alvará, é aumento de imposto, é aumento de taxa, e cadê os serviços? Se pelo menos a população visse o serviço, ela aderiria, ela participaria desse processo com muito mais estímulo, né? Que, lamentavelmente, isso não ocorre hoje em Fortaleza. Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o professor, foi vereador, deputado estadual, federal, secretário de Meio Ambiente por 8 anos e hoje também continua no governo estadual através da pasta de relacionamento com os municípios, Arthur Bruno.
Para encerrar, professor, já agradecendo demais sua atenção, sei que o senhor tem outros compromissos, queria falar um pouco das ações ambientais dentro da sua proposta de governo, especialmente em relação a áreas de Fortaleza que sofrem muito com especulação imobiliária. Sempre que eu entrevisto algum professor da UFC, eu converso muito com o professor Jeová Meirelles, sobre questões, os problemas dos mananciais, do Parque do Cocó, sempre está envolvendo a especulação imobiliária, o uso desses terrenos, dessas áreas, para outras questões que não as ambientais. Como o senhor vê hoje a cidade de Fortaleza nesse quesito? E temos um problema? Temos um enorme problema. Tanto nessa gestão do prefeito Sarto como nas gestões anteriores, o que nós vimos foi derrubada de árvore. Tirada de árvore das ruas, tirada de árvore das calçadas e a população reclamando. Portanto, o que nós vimos no governo Camilo foi o contrário. Primeiro, o governador Camilo criou, regulamentou, legalizou aquilo que há 40 anos se tentava em Fortaleza, que foi o Parque Estadual do Cocó. Não é? Nós temos hoje um parque estadual devidamente regulamentado, com um plano de manejo, que atravessa Fortaleza. Começa lá no anel viário, na fronteira de Maracanaú, e vai até a Foz do Cocó, entre o Cacipesca e Sabiaguaba. São 1.581 hectares. São 20 quilômetros acompanhando o Rio Cocó no município de Fortaleza. Nós, quando assumimos a Secretaria do Meio Ambiente, nós tínhamos 23 unidades de conservação. Nós entregamos o governo com 39, aumentamos em 16 unidades de conservação. Nós criamos o programa Auxílio Catador, né, para que os catadores pudessem ser mais parceiros do poder público, né, no recolhimento e na coleta seletiva dos resíduos sólidos. Nós criamos um programa que é o AJA, Agente Jovem Ambiental. Hoje nós temos mais de 1.000 jovens em Fortaleza que são educadores ambientais a partir de uma bolsa que o governo estadual dá para que eles participem da vida na comunidade, ajudando com a educação ambiental. Então, eu, com certeza, se for o candidato a prefeito de Fortaleza, vou apresentar um grande programa nessa área. O mundo está vivendo o aquecimento global. Olha o calor de Fortaleza, o que é que está acontecendo? É a derrubada de árvores, é a derrubada de florestas, são as queimadas, são os gases de efeito estufa. Então, todos nós temos que nos adaptar, mudar de costume, mudar de hábitos, porque o que está em jogo é a vida no planeta. Então, com certeza, será uma grande prioridade para o nosso governo a questão ambiental, o meio ambiente de Fortaleza. Ninguém suporta mais ver tantas árvores serem derrubadas pelo prefeito da nossa cidade. Professor Arthur Bruno, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, trazer suas opiniões, suas propostas. É um prazer sempre conversar com o senhor. Muito obrigado pela atenção mesmo, viu? Eu que agradeço, Thiago. Um abraço a todos os que acompanham a JP News. São 4h30.